Amado Deus poderoso, para aqui ensinar o seu evangelho ao nosso povo. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Aqui chegamos para ouvir a tua palavra, através dessa tua serva, Senhor, que tu preparou para trazer a tua palavra para nossos corações. Que tua palavra, Senhor, alimenta, Senhor, a cada um que chegou aqui, Senhor. Que não saia daqui, meu Deus, cheio do teu Espírito Santo, meu Pai. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nos guarda, nos livre de todo mal. Abençoa essa tua serva, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um privilégio, né, irmão, sempre estarmos aqui para trazer a palavra do Senhor. Uma grande responsabilidade sempre também. O altar da igreja, ele pode fortalecer ou desanimar alguém. E assim, eu estou nas palavras do pastor. Ontem eu estava louvando o hino, pastor, que diz assim, quando eu comecei a cantar o hino foi que eu lembrei. Ele, a ditosa cidade deve ser... Ia para lá, agora. Aí eu lembrei, eu tinha que morrer. Quem quer ir para o céu agora? Oxe, só Rebeca? É sério, irmão, que vocês não querem, não? E vocês querem, e o que é que tu quer ficar fazendo aqui? Eu vou perguntar de novo, quem quer ir para o céu agora? Mas eu entendo. Às vezes, a gente não se sente preparado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem me conhece sabe, eu sempre costumo dizer, é um tempo muito perigoso para crente, porque as pessoas têm deixado de pregar sobre o inferno. E têm também deixado de pregar sobre o céu. E é impossível você falar do céu sem falar do contraste que é o inferno. E assim, irmãos, nós não temos esse privilégio de pensarmos dessa forma mais. Jesus está às portas, tá? Eu vivi um tempo em que eu também não levantaria a mão, mas eu entrei num propósito com Deus. E hoje, quando morre um cristão, eu de verdade, eu sinto inveja, uma inveja santa. Eu fico pensando como ele está feliz naquele lugar. A alegria que ele deve estar sentindo em abraçar Jesus. E a partir dali eu passei a entender que eu não tenho o privilégio de não estar preparada. Certo? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 6, versículo de número 20. Deus tem uma palavra para falar conosco nessa noite. Aleluia. Eu estava dormindo e Deus me mostrou essa palavra. Eu preguei essa palavra alguns anos atrás. Eu sempre divido umas mensagens aí com a pessoa do meu convívio. Eu sempre roubo assim os sermões dessa pessoa. E esse aqui eu peguei há muito tempo. Aí hoje eu lembrei dele, eu digo, ei, vou roubar uma mensagem sua hoje, que Deus mandou. Um roubo santo. Esse tipo de coisa é a única coisa que você pode roubar de alguém, viu? Que ninguém nasce aprendido. Tem coisa que Deus fala com alguém e você entende que você precisa transmitir. E tem coisa que Deus fala com você e outras pessoas entendem que você precisa transmitir. Vamos ler, que diz assim, versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, que diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Repitam comigo essa primeira parte aí, que diz assim, vocês foram comprados por um alto preço. Repitam aí. Amém. Pode sentar, adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus.
algo que eu quero que você leve no seu coração nessa noite é essa parte A desse versículo que nós lemos. Vocês foram comprados por um alto preço. Irmãos, esta palavra, ela nos traz um poder de posse, de sermos possuídos, muito alto. A palavra ser comprado a qualquer objeto, seja do mais simples, como isso aqui, que faz um bocado de tempo que está aqui, pode ter sido bem baratinho, mas se ele desaparecer daqui, eu mesmo já sinto falta, viu, pastor? Porque faz muita... É de muita serventia para quem vem aqui louvar com o celular, não é? Agora imagine você, essa frase que diz, você foi comprado por um alto preço. Quando eu compro algo, aquilo é de minha posse. E essa palavra foi dirigida pelo apóstolo Paulo, porque ela tinha um grande significado. Amados irmãos, nós fomos constituídos por um Deus que nos fez para a sua posse, para o seu louvor, para a sua grandeza. Deus fez a terra e tudo que nela há, e depois diz, falta alguma coisa. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele fez, e o homem para Deus foi tão precioso, que todos os dias Deus visitava o jardim. A Bíblia não diz em nenhum lugar que Deus ia visitar o jardim para olhar as outras belezas. Deus ia ao jardim para conversar com o homem. E chegou um momento que o homem caiu no pecado. Essa história todo mundo já sabe. E a partir dali, Deus perdeu a posse do homem, porque Deus não possui nada que é imundo. Tudo que passa pelas mãos de Deus fica purificado. E a partir daquele momento, Deus perdeu a posse que ele tinha sobre o homem. O homem foi possuído pelo diabo, possuído pelo pecado, passou a ser escravo do pecado. E a partir daquele momento, Deus começou a pensar um modo de resgatar de volta aquilo que era seu. É aí onde entra o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. O apóstolo Paulo, ele vem liberar uma palavra de que nós, como escravos que estávamos lá dentro do mercado de escravos, porque graças a Deus nós não obtemos esse tempo, mas o mundo espiritual se trata da mesma forma. As pessoas iam ali, como escolhe bananas, como escolhe cebolas. Toda dona de casa sabe, se você vai escolher, você vai olhar se a cebola está com o fiozinho seco, bem entornado ali, porque senão ela está podre por dentro. Você olha, né? Você vai comprar o tomate, você olha se não tem um furinho, porque corre o risco de você comer uma tomate contaminada e ter um câncer depois. Vocês olham, né? Ou vocês vão lá e compram qualquer um. Vocês olham, né? E assim, sempre foi. No Brasil teve essa época também, que existia o mercado de escravos. Os senhores chegavam ali, escolhiam os escravos e compravam, e ali passava a ser dele. A partir do momento que o escravo era comprado, ele não tinha o direito de trabalhar para mais ninguém. Ele poderia até ser negociado com outro escravista, mas ele não podia mais trabalhar para ninguém. Uma vez que você foi comprado, poderia haver uma negociação, mas nunca mais você trabalharia para outra pessoa que não pagasse o valor que você valeria. E, na época, os escravos, assim como se compram cavalos, eram escolhidos pelos dentes, pela força, pelos músculos. E Deus, assim como o homem comum que escravizava, ele nos resgatou. Só que ele nos resgatou com um sentido totalmente diferente. Deus, ele nos resgatou para nos libertar. É tanto que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, assim como os donos de fazendas, os senhores de escravos, iam no mercado e compravam homens, mulheres e crianças para serem seus servos, seus escravos, Deus,
ele foi ali onde estávamos escravizados e nos resgatou tudo no montante. Acontece o seguinte, como eu falei aqui no princípio, todos aqueles escravos que eram comprados, eles poderiam ser revendidos. José ele foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja. E eles foram ali aonde passavam os compradores de escravos e venderam seu irmão. Chegou numa feira de escravos ali, alguém comprou José novamente, até chegar na casa de Potifar. Acontece que a vida de José nos dá uma grande experiência. José não era um escravo comum. Após ser comprado por Potifar, ele passou anos trabalhando ali, e ele era um escravo que ele tinha um certo domínio ali, mas ele era escravo. Ele podia ser negociado, mas ele era um escravo de alto valor. José ele não foi renegociado, por quê? Para não perder o seu escravo valioso. Potifar preferiu que ele fosse para a prisão, mas lá dentro da prisão, José foi resgatado, se tornou governador, e ali ele transformou a sua vida e a vida da sua casa. O que eu quero trazer para você com isso é que nós, assim como José, entramos na possessão do diabo, entramos no pecado, nos tornamos escravos, ficamos à mercê do pecado. Só que Jesus, ele foi o plano perfeito de Deus para nos dar salvação. A partir do momento que Jesus nos comprou na cruz do Calvário, ninguém poderia mais nos comprar, porque nós recebemos um valor e não um preço. Assim como José nunca mais pôde ser renegociado, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Você não está num leilão, você não está numa feira de escravos, você não pode mais entrar em negócio. Acontece que Jesus nos comprou para nos deixar livre. Isso significa dizer que você precisa entender qual é o seu propósito aqui na terra. E o propósito que eu quero deixar para você colocar no seu coração nessa noite é que aquele que glorifica ao Senhor não se vende. Eu abri a mensagem falando de José. José, mesmo sendo escravo, em qualquer lugar que ele fosse, o brilho do Senhor estava sobre ele. Ele era escravo do homem, mas ele não era escravo do pecado. Você pode até se sentir escravo do mundo, mas você não é escravo do pecado. E aquele que glorifica não se vende, porque a Bíblia diz aqui, ó, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meus amados irmãos, uma coisa que você tem que entender nessa noite é que para que alguém possua algo de alto valor, ele precisa pagar um preço muito alto. Comecei dando um exemplo disso aqui, que é uma coisa simples. Mas digamos que para construir esse templo aqui, nós poderemos construir um templo desse com o mesmo valor que nós? Não podemos. Não podemos, pelo mesmo preço não podemos. Mas isso aqui que está dentro da igreja, ele pode sim ter o mesmo valor que esse templo tem. Porque quando se trata de valor, para você entender a mensagem de hoje, eu quero que você entenda a diferença entre preço e valor. O preço desse microfone pode até ser menor do que o preço desse copo de água. Mas o valor desse copo de água, dependendo do lugar e do ambiente onde você está, pode ser muito mais alto do que o preço desse microfone. Porque valor é quando se trata de coisas corruptíveis, coisas que qualquer um com esforço pode conseguir. Mas se você está num lugar, mesmo que não seja um deserto, se você está num lugar e você está com sede, você vai sim trocar um carro novo por um copo d'água, porque você sabe que naquele momento a sua vida tem valor e o seu carro ele tem apenas preço. Para Deus, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que você tem valor, você não tem preço, você tem valor. Você foi comprado por um alto preço, e esse alto preço te deu um valor que é inegociável. O preço que Jesus pagou por você não foi ouro nem prata, não. Jesus pagou um valor de sangue.
Quando Jesus pagou o valor de sangue, ele disse assim, ele nos deixou, nós que já estamos aqui, a mensagem que nós recebemos de Cristo é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não conhecem o seu valor. E Melenice está pregando aqui para uma igreja que está cheia de crentes. Infelizmente, nós precisamos anunciar isso para os crentes. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, ele não está desviado não, mas às vezes a depressão, a ansiedade, ou até a falta de discernimento está dentro do seu coração, e você está quase cedendo como Adão e Eva cedeu, por não entender o tamanho do valor que você tem. Nós vivemos em um mundo onde o pecado está tão alastrado como sempre foi. Não venha pensar que no tempo passado era melhor do que hoje, não. Nós temos a história da Bíblia de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu a cidade com fogo por causa da imoralidade sexual. E o que nós estamos vivendo hoje? Não é diferente. E sabe que Satanás tem atacado os nossos jovens com... porque Satanás só ataca os jovens. Não, ele tem atacado os velhos também. Ele tem atacado as jovens senhoras, os jovens senhores também. Ele tem atacado as crianças. Satanás não respeitou nem Jesus. Para ter algo nobre, você precisa pagar um alto valor. E nós não somos capazes de assumir um preço tão grande. Nós não somos capazes. Por quê? Por que nós não somos capazes? Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 10, diz... A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículo 10... que não existe um justo sequer. Tem uma palavra lá em Marcos, que eu não lembro bem o capítulo e versículo, que pergunta: o que você daria em troca da sua alma? Irmã Corrinha, o que você tem para dar a Deus em troca da sua alma? Se você pudesse doar, o que você daria? O que você daria para Deus em troca da sua alma? Vó Rita, a senhora que é uma mulher de oração, cheia do Espírito Santo, o que a senhora tem para dar a Deus em troca da sua alma? O que a senhora entregaria para Ele? O coração. Você tem? Todos nós temos. Mas se nós tivéssemos que pagar esse preço, nós temos hoje. Mas se nós tivéssemos que pagar esse preço antes de Jesus nos comprar, nós não somos capazes. Porque a Bíblia diz que o plano de Deus é que por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem esse pecado tinha que ser. E ele olhou e não viu nenhum justo sequer. Isso inclui o nosso pastor, isso inclui você, isso inclui Bernardo, que é o menino mais novo que tem aqui dentro dessa igreja, que segundo as escrituras é inocente, então não tem pecado ainda, nasceu no pecado, mas não tem pecado. Ele não é capaz. Isso inclui eu, isso inclui o Papa, todos eles, os que já se foram, o que abriu mão do papado e o que está agora, não é capaz, porque é pecador também. Certo? Nenhum. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Aí Jesus desceu, morreu, derramou até a última gota de sangue. Sabe por que ele fez isso? Porque hoje ele ousa dizer para você que a sua vida é dele, você não está à venda, é inegociável, porque ele pagou por todas as vidas, por todos os pecados. Pelos que já existiam, pelos que já tinham morrido, pelos que existiam na época de Cristo, e por nós que ainda íamos nascer, e pelas nossas futuras descendências. O preço foi alto, porque Jesus, ele não era qualquer um. A Bíblia diz que ele era santo, ele é santo. Ele deixou a sua glória lá no céu, desceu santificado, honrou e viveu todas as leis da terra, cumpriu todas elas sem pecar. O único que viveu como homem. Jesus, ele não veio na terra como Deus. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não ousou ser igual ao Pai. Aqui na terra ele foi homem.
Maria era mãe de um homem. Porque ele não podia comprar o meu pecado se ele fosse Deus. Porque a Bíblia diz claramente que por um homem o pecado entrou no mundo. E por um homem esse pecado precisava ser redimido. Se Jesus tivesse descido como Deus, ele não podia morrer, ele não podia pagar. Agora, o preço que Jesus pagou, um homem de corpo incorruptível, descer num corpo corruptível, sentir dor, chorar, sentir fome, ser escarnecido e depois morrer por mim, por você, o preço foi inegociável. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para os irmãos que gostam de dizer que está pagando preço. Você está pagando preço nenhum. Você não tem direito nem de dizer isso. Que preço você está pagando? Quem é você para negociar com Deus? É inegociável. Estou pagando preço pela alma do meu marido. Como assim? Você está intercedendo pela salvação. E lembra que eu disse que através da fidelidade de José, Deus abençoou toda a sua casa? É aí onde entra o negócio. Você aceita o sacrifício de Jesus, compreende o seu valor e Deus, como o apóstolo Paulo disse, salvará tu e a tua casa. Porque o preço já foi pago. O problema é que Deus comprou, nos entregou de bandeja e nós rejeitamos. Mas aquele que glorifica não se vende. Chegou um momento de nós decidirmos aqui, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Tem que chegar um momento na vida do cristão que ele tem que entender o propósito de Deus na vida dele. Nós não estamos com o tempo de negociar nem com Deus nem com o diabo. Não temos tempo. E olha que eu não vim aqui para julgar ninguém, não. Infelizmente, quando a palavra de Deus é pregada, ela bate mesmo. Então se bater aí, bate em mim também. Não se preocupe não. Se você sair roxo daqui, eu vou sair no mínimo vermelha. No mínimo. Entendeu? Sabe por quê? Porque hoje em dia está cheio de gente que é santo e ataca, mas não dá o resultado. Eu estou atacando aqui porque eu quero resultado. E o resultado que eu quero é que aqui cresça uma igreja cheia de Deus, mas também cheia de pessoas que vai morar com esse Deus. Eu quero estar pregando aqui, e se o meu Cristo voltar hoje, eu quero subir. Então eu prego aquilo que Ele me manda. E uma coisa que eu entendi é que os santos, quem prega para Ele é o diabo. E igreja foi feita para gente pecador como nós. E Jesus prega para nós nessa noite porque Ele ama a nossa alma e Ele já pagou o preço. E Melanice, como assim? Vou refrescar sua memória. Satanás, ele era lá do céu. Ele juntou uma reca de anjo, pregou para os anjos tudinho. Até essa parte dos anjos se converteram ao diabo e hoje estão no inferno com ele. Você entendeu agora? Então eu não estou pregando aqui porque eu sou mais santa que vocês, não. Eu estou pregando isso aqui porque eu sou pecador e quero ir para o céu junto com você. Aí Jesus vai, diz para cada um de nós que estamos aqui, que nós devemos reconhecer o nosso pecado e resgatar vidas para o céu. Nós somos chamados aqui para pregar para pecadores. Então eu não vou estar aqui amolando vida de ninguém, porque nós somos pecadores. E já fomos comprados. Tudo que Jesus comprou está pago e nós só precisamos requerer isso. Mas não é de qualquer jeito, não. A Bíblia diz que a dívida não tem como ser paga, não tem como ser paga de outra forma. E já foi paga, então eu não tenho preço a pagar, eu só tenho que adorar. Adorar. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu só tenho que servir ao Senhor Jesus. E como que eu faço isso? Abrindo mão do pecado e me rendendo a Cristo. Entendendo que não é sobre fazer sacrifício, mas é abrindo mão das coisas que o diabo me oferece. Entendendo que não é indo para as redes sociais, bater de frente com fulano ou com cicrano, mas quando me dá a oportunidade de pregar o evangelho, eu prego o evangelho, mas também ter o entendimento que é me dado o direito e o dever de servir através do evangelho, e eu sirvo. Porque aquele que glorifica não se vende. Como que a gente glorifica? A Bíblia diz: e não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo?
A Bíblia nos manda fazer o nosso culto racional. Quando a Bíblia manda fazer o culto racional, é nós nos perguntarmos: o que eu estou fazendo está adorando a Deus? Está glorificando a Deus? Aquele que glorifica não se vende. E o que é se vender? A Bíblia não está falando de troca por dinheiro, não. Não está falando de sistema monetário, não. A Bíblia está falando de pecado. Que muitas vezes nós esquecemos que nós somos feitos para a glória de Deus e que nós já nos rendemos ao Senhor e aceitamos as propostas do diabo. Aquele que glorifica não se vende. Deus, Ele te deu algo tão precioso que atribui valor a você e não preço. Hoje em dia está cheio de cristão. O mundo hoje, o Brasil agora, a fama é secreta. A fama é secreta. É tanto que quem mais está alastrado no pecado quer até abandonar o que diz a Bíblia sobre quem entra e quem não entra no céu. Mas ele quer mostrar que pode ser crente. Quer mostrar que eu posso ser crente. Eu vou mostrar que eu sou surfista, eu posso ser. Não é pecado ser surfista, o que eu estou falando aqui, entendeu? Mas tem a igreja do surfista, tem a igreja do violonista, tem a igreja do povo do cabelo rosa, tem tem a igreja, que a igreja, gente, é para ser para todo mundo. Como eu falei, igreja é para quem peca. Igreja é para quem peca. Igreja é para acolher doente, sarado, rico, bonito, pobre, homossexual, prostituta. Mas não, eu preciso de uma igreja que seja só para prostituta. Não é igreja. Não, porque eu não sou acolhido na outra. Mas isso é que é igreja. Igreja é uma prova de que você adora a Deus. Tu está lá com aquela pessoa que enche a tua paciência, mas tu consegue perdoar ele. Se tu não consegue, tu ainda não entendeu o mistério. Igreja é para isso. Eu não preciso fazer uma igreja só com pessoas que é professora, porque eu sou professora e estou aqui. E eu estou pouco me importando se o irmão escreve como é, por onde, para onde. Eu me junto a ele e escrevo também. O que você tem que entender é que se você foi escolhido para anunciar o evangelho, tu tem que pregar a verdade. Tu acaba gosta ou não. Mas se o cabo não aceitar a verdade, tu tem que aguentar ele lá dentro. Isso é ser igreja. É muito fácil amar aqueles que lhe amam. Então, se eu estou numa igreja que foi separada só para aquele povo, todo mundo vai me amar. Isso não é igreja? Não é igreja. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo remido de boas obras, né? Significa dizer que quem está lá dentro, esse povo que está lá dentro, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa para poder se conciliar com o diferente. Não é assim? É aí onde está o segredo. Viva a altura do seu resgate. Atos capítulo 11, versículo 26. A Bíblia diz que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos capítulo 11, versículo 26. Alguém sabe por que eles foram chamados de cristãos aqui? Atos 11, 26. Eram parecidos com Cristo. Pequenos Cristo ou cristão. Porque eles eram tão parecidos com Jesus que foi preciso Judas dar um beijo em Jesus para poder descobrir quem era Jesus, porque eles eram parecidos com Cristo. Aí o povo acha que cristão é qualquer um. Não, cristão é aqueles que parecem com Cristo. Tem muita gente hoje dentro da igreja evangélica que não é cristão. Eu cresci vendo minha avó, não sei se tia Lindalva lembra, que vó dizia assim, quando a gente estava, menino é bicho ruim. E quando a gente às vezes judiava com o bicho, não faça isso com ele não, que ele também é cristão, isso com cachorro, com gato. E não era, porque gato e cachorro não é cristão. Porque para ser cristão tem que parecer com Cristo, ou seja, praticar as mesmas obras, andar como ele andou, amar como ele amou. Né? O povo hoje quer apontar a arma para o povo e dizer que parece com Cristo, onde Jesus ia lá e salvava. Não importa qual a dificuldade que você está vivendo, o tempo de Cristo também era difícil, ele pregou salvação. Não importa qual a imoralidade que a pessoa está vivendo, Jesus pregou salvação. Para parecer com Cristo, nós temos que entender isso. É fácil? Não, meu filho. Não.
Tem hora que dá. Esses dias eu quase peço licença a Jesus. Aí quem me conhece sabe que eu não tenho muito juiz, né? O juiz que eu tenho, eu dei para Jesus, aí ele foi e fez alguma obra aqui que está dando certo. Aí porque não é fácil, certo? Vocês pensam que eu estou pregando isso aqui, mas é fácil pegar isso para mim? Eu vivo dentro de um lugar que eu me sinto estranha. Esses dias eu cheguei em casa e digo, amor, eu me senti estranha. Dentro da universidade você olha para um lado, você olha para um lado e olha para o outro. Eu digo, meu Deus, agora eu entendo como esse povo se sente estranho. Porque, pastor, eu olhei e só tinha eu, pastor. Não é. Mas aí eu respirei, eu digo, Jesus, agora eu entendi o mistério. Chegou o ponto de nós nos acharmos excluídos. Porque até certo ponto, esse povo que eram escolhidos, agora eu me senti excluído. Porque a única diferente era eu. De verdade. Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí eu lembrei. Esse dia aconteceu outra coisa que eu digo, Jesus, eu sou crente, né, Senhor? E eu sou a pessoa liberta, né, Senhor? É tu. Eu digo, então eu vou soltar a espada de Pedro e pegar o pergaminho de Paulo. Aí eu voltei para o meu lugar e disse, me perdoe, anjo. Irmã Hilda presenciou a cena, né, irmã Hilda? Eu digo, me perdoe, vaso. Mas só Jesus sabe como eu estava com vontade de pedir licença a Jesus. Mas, gente, se fosse fácil, todo mundo era cristão. Entendeu? Principalmente quando você está certo. E alguém vem para cima de você, usado pelo Satanás mesmo. Mas ser cristão é isso. Ser cristão nunca foi abrir mão do evangelho. Sempre foi levantar a bandeira. E levantar a bandeira no evangelho não é se juntar um monte de gente e levantar a bandeira pelo evangelho. Quem defende o evangelho é Cristo. Nós levantamos a bandeira do evangelho porque nós amamos e nós mostramos que somos diferentes. Porque a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Viva a altura do seu resgate. Deus resgatou você para ser livre. Ele colocou em você um valor. Imagina se alguém levanta a voz para mim e eu coloco-me na mesma postura e vou debater com aquela pessoa. O meu valor vai diminuir naquele momento. Alguém vai passar e não vai nem olhar para aquela pessoa, porque aquela pessoa já tem costume de armar barraco no meio da rua. Vai dizer assim, a pregadora da igreja de Cristo estava brigando, mas fulano de tal. O meu valor acabou de cair. Imagina, todos os anos na escola, quem é professor sabe, né? Todos os anos na escola nós somos obrigados, pelo estatuto do estado do Rio Grande do Norte, tem alguns estados que não tem uma lei que delimite isso. E o nosso estado, ele nos dá alguns direitos com respaldo, mas não tanto. Tipo, essa época de São João, de festa junina, todo professor sofre. Então é o seguinte, e aquele que é contratado, ele não tem o direito nem de abrir mão, ele tem que se vestir e tem que ir lá mesmo. Aí é o seguinte, eu no estado probatório, que graças a Deus eu saí agora, do estado probatório, aí eu dançar eu não ia não, na hora que minha turma, nem ensaiava, mas na hora que a minha turma terminava de ensaiar, eu ia para minha casa. Mas eu estava lá, a escola toda de uniforme, eu estava lá de uniforme também, porque se ou tal você é jogado fora. Mas tipo, estava igual o Daniel, lá no Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo, né, se prostrando, mas a gente está de pé. Encontrei uma brecha na lei, eu digo, desde o ano passado, eu digo, a partir de hoje, seguinte, fulano está sem fazer nada e gosta, então você bota fulano, eu dou todo apoio, faço toda a organização por fora, no dia eu venho arrumar, se chegar no dia de festa de São João lá na minha escola, quem está mais suada sou eu. Vai me encontrar em cima de uma escada fazendo ornamentação, mas eu duvido que você venha achar de noite na festa. Sabe por quê? Porque não é o meu lugar. Entendeu? Não é o meu lugar.
Porque a minha Bíblia diz, a sua diz também, a do padre diz também, que é idolatria. A minha Bíblia diz que você não pode nem comer da comida de lá. É idolatria. Não vou. Certo? Aí a lei na escola tem uma lei que não obriga o aluno a ir. Se você for, você ganha ponto. Se você não for, você não ganha, mas também você não perde. Parece de uma falando, mas é assim mesmo. Já o professor não, ele tem obrigação, porque é contado como aula. E se eu não for, se eu tiver estágio probatório, eu posso inclusive perder meu trabalho. Se eu não tiver estágio probatório, ou se eu for contratada, posso ser expulsa. E se eu não tiver estágio probatório, o relatório é feito no meu nome. Então o que é que eu faço? Eu passo o dia todo trabalhando de graça para eles. Mas de noite eu não piso lá. Entendeu? Não, obrigado? Então vamos pagar do outro jeito. O que eu estou dizendo? Viva a altura do seu resgate. Eu disse, Jesus, eu não nasci para isso, eu não fui resgatada para isso. Então eu quero que o Senhor me dê sabedoria para lidar com isso. E Deus me deu. E para a glória de Deus, eu alcancei essa bênção. Aí, outras coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes, é porque você é família, você tem que participar disso aqui. Viva a altura do seu milagre. Se vai acontecer algo na sua casa, que precisa da sua ajuda, ajude, não negue ajuda, abrace, ame. Mas não esqueça de viver a altura do valor que foi pago por você. Sabe por quê? Porque aquele que glorifica não se vende. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não podiam fazer nada, eles eram escravos. Mas eles negociaram. Foi o que me libertou. Eu digo, eu vou achar um jeito de negociar. Negociei. Não vou. Irmã, eu estou acostumada a me vender, perguntou, tu vai? Eu digo, para onde? Jesus me libertou. Ah, Melanie, sou obrigada, sim. Mesmo sendo efetivo, eu sou obrigada. Mas eu negociei. Sabe por quê? Porque quem glorifica não se vende. Não estamos mais à venda. Nós éramos do mercado de escravo, nós não somos mais. Se alguém que foi comprado, foi encontrado no mercado de escravos, alguém vai olhar para você e vai diminuir o seu valor. Não é crente, está fazendo o que ali? Satanás, tu vai continuar sendo o diabo, tu não tem mais direito de perdão. Mas eu recebi o meu perdão, eu fui comprado, isso não é negociável. Ninguém pode superar o valor da minha compra. E eu não vou. E quando eu falo isso, eu falo de coisas que muitas vezes é até negociável para a gente. Mas nós não abrimos mão. Eu falo isso, eu não estou falando de vocês, não, eu estou falando de mim. De muitas coisas que às vezes era negociável para mim, mas eu dizia, isso aqui não tem nada a ver. E Deus abriu os meus olhos que eu não estou mais no mercado de escravos. Eu passei por uma situação há 4 anos atrás que eu nunca mais esqueci disso. Uma pessoa estava fazendo um negócio e é claro que eu estava no meio porque eu era da equipe. Aí disseram assim, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí disseram, Helenice, que a Helenice sabe falar com todo mundo, a Helenice sabe fazer negócio com todo mundo. Eu digo, sei, porque a pessoa olhou para mim. Olha o quão é importante você ter valor. A pessoa olhou para mim e disse, Helenice é a melhor pessoa para fazer isso. Mas eu não posso botar a Helenice, porque tem uma coisa que vão perguntar e ela vai falar a verdade e nós perdemos todo o negócio. Entendeu? Você tem esse valor. O crente, ele tem que falar a verdade. O crente, ele não pode ir aonde Jesus não iria. O crente não pode tocar o que Jesus não tocaria. No dia do aniversário, no dia da festa lá de Vó Rita, o irmão Cisbala, vocês já ouviram contar o testemunho de Cisbala várias vezes aqui no altar, né? Que entrou na igreja morto de bêbado. Eu era criança, eu tinha 10 anos de idade. Nós oramos por ele, eu e minha família na época, eu acho que eram os únicos crentes da igreja. Hoje, graças a Deus, a igreja está abençoada. A igreja Deus e Amor de Alexandria. E nós oramos, e na hora que nós oramos, ele nunca na vida ninguém tinha visto aquele homem saudável, ele só estava bêbado. Deus tirou o espírito de alcoolismo, saiu da vida dele, a igreja toda apodreceu. Mas ele ficou intacto, como você está aqui agora.
E a partir daquele momento ele ficou sóbrio, nunca mais botou bebida na boca, também nunca mais se desviou da igreja. Firme. E ele começou a cantar um corinho, eu vi muitas pessoas rindo. Eu ri também porque ficou engraçado. Eu digo, ele agora é tio da EBI, ô glória! Cuidado, boquinha no que fala, cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala. Ele não cantou de jeito, porque tadinho, ele é analfabeto, eu não sei nem como Deus fez para... não dá para entender Deus, como fez para aquele homem tocar, cantar, do jeito dele, mas cantou. E eu lembrei na hora, eu digo, Jesus, é tão simples. A minha voz tão bonita que tu me deu, mas a voz dele tão simples, mas tu está usando esse homem para mim. Entendeu? Não posso falar o que eu quero. Não posso pegar o que eu quero. Não estou falando de roubo não, viu? Não estou falando de roubo. Nós fomos comprados e temos um valor. E tem coisas que você vai tocar que a pessoa diz assim, você não é crente? Oxe, mas eu só ia tocar. Quando alguém diz para ele, é porque é crente, isso aí está tirando o seu valor. E lembre-se, valor é mais alto do que preço. E só tem preço quem tem valor. Nós não estamos mais à venda. E a excelência que está na nossa vida é sermos resgatados de um modo de viver. Nós não somos excelentes porque nós somos nos vestindo diferente, não. A roupa não leva para o céu, mas quem foi resgatado, quem glorifica, sabe que foi levado à excelência por um modo diferente de viver. Então eu não vou sair na rua com a roupa que desonre o meu corpo, que não é meu. O meu corpo é templo de Deus, ou seja, glorifica a Deus. E morada do Espírito Santo. E o Espírito, você fica em casa com as portas reganhadas, mostrando tudo que tem dentro, a intimidade da sua casa? Não fica. Pode ter algum louco por aí que faz isso, mas é muito difícil. Somos um jardim fechado. Nós temos que glorificar Deus no nosso modo de falar, de vestir, de andar, de ser. Nós somos resgatados de um modo de vida. A partir do momento que Eva abriu mão do seu modo de vida, ela perdeu a beleza do jardim, ela perdeu a grandeza da visita de Deus. Nós não podemos entregar ao diabo aquilo que foi tão excelente, entregado de mãos beijadas a nós pelo nosso Deus, através de Cristo. A excelência de servir a Deus é tão grande que quando você erra, o mundo que está no pecado te corrige. E muitas vezes você não deu mais ouvido ao Espírito Santo de Deus. Eu me importo, pode falar o que quiser. Ei, você não está mais no mercado não, amigo. Quando está no mercado, alguém passa e diz, eu não quero esse que está podre, eu não quero esse porque está furado, eu não quero esse tomate porque está podre. No mercado de escravo é o seguinte, eu não quero essa aqui porque é um crente, eu não quero essa aqui porque é um crente, aí tá bom. Mas quando eu digo, eu não quero ser crente porque fulano de tal fez isso, isso e isso, você está perdendo não somente o seu valor, mas você está denegrindo a imagem de um Cristo que morreu para dar salvação e vida para você. A excelência da sua vida está em você ser resgatado de um modo de viver. E ninguém será capaz de oferecer um lance maior. Aliás, você nem está à venda. Nem está. Por mais que você se deboche no pecado hoje, infelizmente, tu já foi comprado de um jeito que ninguém... Eu estava dizendo ao meu marido hoje, eu não sei como é que a pessoa se desvia e vai adorar a Satanás de novo, não. Eu não sei nem para me desviar. Eu passei 2 anos contados, desviada de marré, desviada, afoga. Mas pense nos 2 anos perdidos. Não fui uma festa. Não serviu para nada. Eu devia pelo menos ter feito muita... aproveitado, né? Que diz que é bom. Eu não fui. Aí eu disse, rapaz, eu estou fazendo o que aqui? Não sirvo para desviar, eu vou voltar para a igreja. Sabe o que aconteceu? Quando eu voltei para a igreja, o povo não queria me receber como crente, não.
não queria. Mas aí Jesus me levou, me poldou de novo, porque eu fui comprada. Me botou para resgatar um bocado de vida. Me botou um espinho na carne, depois ele mesmo tirou. E daquele dia em diante eu decidi, eu digo, nunca mais. Porque eu não presto para desviar, porque eu não sei nem pecar. Até queria. Até disseram. Até queria. Mas não deu certo. Ainda tentei, viu? Mas não deu certo não. Eu digo, eu vou voltar para a igreja, que é o único lugar. Crente, meu amigo, uma vez que você recebe o selo da promessa, só vai servir mesmo para ser gritado no mercado de escravo. E ser negado. Porque todo mundo que olhava para mim era crente. Os crentes da igreja, os crentes eram os que mais falavam. E eu, meu Deus, como eu queria ter coragem de fazer o que o povo diz. Satanás falava no meu ouvido, o povo está tudo falando de você. Por que você não aproveita? Mas Jesus é tão bom que nem deixou. Porque se eu tivesse aproveitado, as correntes do diabo seriam muito mais fortes. Eu passei 2 anos, eu queria voltar no outro dia. Mas eu passei 2 anos, porque a igreja, que é comprada, lavada e remida, que tem a marca da promessa, falava de mim. E eu dizia assim, mesmo que eu não estou fazendo nada, o povo não acredita. Entendeu? Então vamos vigiar como igreja. Igreja é para pecador. Como eu comecei dizendo, quando o irmãozinho da igreja se desviar, ou quando ele pecar, lembre-se que quem pegou para santo foi o diabo. E levou tudo para o inferno, até essa parte. Nós estamos aqui para pregar para pecador. Se a irmã adulterar, vá lá, abrace ela e diga, ei, o adultério é menor do que Jesus, vem aqui, arraste ela. Se a irmã beber cachaça, vá lá e arrasta a irmã. Eu não estou falando para passar a mão em pecado de crente não, porque se não pregar contra, vai fazer de novo e nunca mais vai voltar. Estou falando para pregar a verdade, mas abraçar o irmão. Se o irmãozinho se firmar, vai lá, corrige ele, porque não corrigir é um erro. Mas por favor, não excomunga o irmão não, porque você está aqui para pregar para pecador. Quem prega para santo é Satanás. Ele pregou para Adão e Eva e derrubou os dois. E ele pregou no inferno, no céu, e levou essa parte dos anjos para o inferno. Você foi chamado para pregar para pecador. Então, quanto mais esculhambado for o pecado do cabo, mas tu tem que amar ele. Entendeu? Eu fui criada pregando dentro de presídio para bandido, ganhando bandido para Jesus. E eu ainda creio que Jesus salva bandido, porque foi assim que Jesus me levantou na missão. 5 anos pregando dentro do presídio de Alexandria. Ganhei caba para Jesus que no outro dia estava morto. Meu desejo de ir para o céu para encontrar essas vidas. Deus botou minha mãe numa emergência no hospital de Pau dos Ferros. Eu fui com o coração na mão. Quando eu cheguei no meio do caminho, Jesus disse, se acalme que tem um negócio. Cheguei lá, tinha uma moça desviada morrendo. Não conseguia pregar porque a mulher gritava mais que eu. Eu digo, eu não posso, Jesus, tu me deu uma voz para cantar, não foi? E tu disse que cura através da minha voz, então bora cantar. Comecei a cantar, a dor da mulher passou, o médico olhou e disse, o que você fez? Que ela já tomou 4 buscopanos, não sei o que. Desde manhã que essa moça grita, o que você fez? Eu disse, nada. Ela disse, eu sou desviada. Voltou para Jesus, na mesma hora o médico disse, não, sua mãe não tem nada, leva ela para casa. Entendeu? Como é que Jesus faz? Então você tem que entender que o seu preço é grande. A excelência de Deus está na sua vida. Você não foi chamado, você não está mais no mercado de escravo. E o seu preço é inegociável. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, para a gente fechar aqui. Vocês sabem que não foi que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram remidos da sua maneira vazia de viver, como vocês trouxeram dos seus antepassados. Não foi com ouro nem com prata não. Jesus ele nos comprou com seu sangue. A Bíblia diz o seguinte, Pedro aqui ele faz um contraste da corruptibilidade da prata e do ouro para o sangue incorruptível de Cristo. Ou seja, ele ousa dizer para você que tudo aqui é corruptível, então não se venda. Você foi comprado por algo incorruptível. Ouro e prata são coisas que você consegue trabalhando. Não ceda o seu valor para coisas corruptíveis. Não abra mão da santidade do nome de cristão que você tem. Porque a primeira vez que alguém foi chamado de cristão no mundo foi porque parecia com Cristo, então pareça-se com ele.
Ah, porque crente é preso. Preso de quê? Nós temos liberdade para brincar, para dançar, para sorrir. E é a única raça que é feliz na face da terra. Ouço dizer isso. Porque alegria todos sentem. Agora, felicidade, meu amigo. Felicidade só quem participa da incorruptibilidade. Só quem aceita um chamado. Só aquele que glorifica. Só aquele que não se vende. Porque eu costumo dizer, ser crente desmantelado dá muito trabalho. Porque tu está com um olho na igreja e o outro no mundo. Então tu sofre porque eu não posso fazer. Então seja crente de verdade, que é fácil. O difícil de ser crente é porque nós queremos ser crente falso. E ter desejo de fazer uma coisa e ter medo de fazer é um sofrimento, da ansiedade, depressão, dá tudo quando não presta. Agora, ter segurança daquilo que você foi chamado. Imagina aí, os méritos humanos atribuem preço às pessoas. Se eu fosse jogar meus diplomas aqui em cima, menino, não tem, é até difícil ter dinheiro para pagar, porque eu fui pagando devagarzinho, tem uns que foi o governo que pagou. Mas para mim não tem valor nenhum. Agora, o valor que Deus colocou dentro de mim, que antes mesmo de eu ter um diploma, eu já sabia falar do Evangelho. Esse coração que arde sobre pregar a salvação ao mundo, não tem dinheiro que pague, porque eu fui comprado por um valor incorruptível que se chama o sangue de Jesus. E aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus tem que entender que o seu corpo glorifica, que a sua alma glorifica, que o seu modo de falar glorifica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A graça de Deus é o que atribui valor. E qual é o valor de um crente? Você passa na rua e alguém sabe que você é crente. Eu entro na faculdade, tem dia que eu não estou vestida de crente, né? Porque o crente ele tem a identidade dele. Essa identidade aqui. Estou vestida de calça, de farda, a farda da Werne, a calça. Mas alguém olha para mim e descobre que eu sou crente. Hoje em dia, desde que não seja uma calça apertada, ainda é uma identidade de crentes, irmãos. Mas mesmo assim a roupa não pode até não identificar. Mas quando eu abro a boca, se eu disser duas palavras, tu é crente. Porque o crente, ele tem um modo diferente de falar. Tem palavra que só ele sabe falar. E assim como o nordestino, o crente ele tem um sotaque que todo mundo sabe que ele é crente. Do nada eu descobri 4 crentes da Igreja de Cristo dentro da minha sala. 4 crentes da Igreja de Cristo. Eu digo, eita, que eu não estou sozinha. Que os irmãos da IC estão aqui. Fala todo mundo igual. Entendeu? Isso se chama valor cristão. Deus coloca dentro do coração de um agricultor palavra fervente que um doutor jamais conseguiria falar. Começaram a falar de fé, começaram a falar de epistemologia. E o que é fé? Eu digo, fé é tão difícil de entender como epistemologia. Porque se você for procurar com a razão, você não acha. Ah, mas depende, para você é isso. Eu digo, opa, para mim a Bíblia dá o conceito de fé. Mas isso aí é para você. Eu digo, para mim não, é para quem é cristão. Se o caba tem um conceito diferente, ele não é cristão, entendeu? Porque a base do cristianismo é o quê? A Bíblia. Você não pode provar cientificamente. Eu digo, posso. Hebreus 11, versículo 1. Aí se levantou um e diz, eu sou presbiteriano. E eu digo, quer dizer que você aceita que uma rosa pode curar uma pessoa? Um crente que queria bater comigo, o caba baixou na hora. Porque, meu filho, nunca se foi tão científico ter Deus. Para ser científico tem que ter prova. E a prova da existência do nosso Deus, a Bíblia, eu calo qualquer um. Entendeu? Para terminar, lembre-se que quem tem propósito não aceita proposta. Você propõe. Você não aceita a proposta de ninguém. Você propõe. Porque aquele que glorifica, não. Não entender não. Aquele que glorifica, só a irmã Aline. Eu não acho que vocês ainda estão no mercado, não. Quem glorifica, não se vende. Certo? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja cada dia mais sobre a igreja. Antes de finalizar, a irmã Aline vai dar um testemunho.
Salve os irmãos em nome de Jesus, amém? Quero pedir desculpa porque eu não aceitei louvar, que eu estou com a tosse. Quanto mais eu forço a garganta, mais eu tosso. E não poderia sair daqui sem agradecer a Deus mais uma vez. Hoje está fazendo 8 dias que a gente sofreu um acidente. E não foi um acidente simples, foi um acidente que era para estar os 3 mortos. Mas Deus, a gente só vai no dia que é para ir. Nunca eu vim para cá de moto, não sei a invenção de eu querer vir mais filho. A gente saiu se confiando na moto, né? Os pneus tudo original, a cama, tudo ok. 10 minutos que a gente saiu da casa de manhã, até minha irmã disse: Aline, para que essa invenção de você ir? E eu vim mais filho e Bernardo. Quando a gente chegou, uns 10 minutos depois, o filho disse: Aline, segure Bernardo, que o pneu da Pop furou. E a força que eu tinha, eu segurei Bernardo. E a moto começou a bombear para a BR, para querer entrar para dentro da mata. E eu segurando ele, mas teve uma hora que eu não consegui. Ele já saiu das minhas mãos e eu já perdi minha visão, já caí dentro da mata. O que era de varapau, de tudo, eu quebrei na frente. Eu caí lá no abismo, filho caiu perto da Pop, Bernardo eu joguei. Aí quando eu já caí, depois, né, no impacto da queda, eu só gritei: filho, cadê Bernardo? Para mim, meu filho estava morto. Porque você jogar seu filho sem capacete numa pista, e eu peguei Bernardo estava sentado no lado da BR, parece que nada tinha acontecido. Bernardo não sofreu um arranhão. Eu me machuquei bastante, pensava que tinha quebrado meu pé, por pouco eu não quebrei. Mas Deus livrou. Mas foi uma cena assim que eu, por enquanto, ainda estou com um trauma muito grande. Porque é desesperador você ver seu filho, você jogando ele e sem saber se ele estava vivo ou morto. Só Deus. E quando eu peguei Bernardo, vi um carro. Isso com dor, minha cabeça sangrando, meu pé sangrando. Eu não sentia dor na hora. Eu peguei Bernardo com um lado do braço e corri para o meio da pista pedindo socorro. E vi um carro igual ao do presbítero José Vitoriano. E o homem na hora pensava que era um assalto. E eu pedindo socorro, a mulher desceu. Eles são até amigos de Paim. Me deu assistência, levou para o centro de saúde. E minha irmã foi buscar filho. Mas na hora que eu sentei no carro, que eu vi que Bernardo estava bem, eu só sabia chorar. Eu não sentia dor, só chorava. Agradecendo a Deus, porque foi um livramento, só você vendo como ficou o estado da Pop. Os 2 pneus precisou trocar. Ficou toda esbagaçada, mas estamos aqui os 3 vivos para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Deus é o Deus de milagres. Programação semanal. Amanhã, segunda-feira, oração e ensaio com as mulheres. Na terça, mini vigília de oração. Na quarta, círculo de oração. Dirigentes, irmã Rita Bezerra, Aline Lima e o presbítero José Vitoriano. Na quinta-feira, culto de doutrina. O dirigente será o irmão Francisco e a palavra com o pastor. Na sexta, programa Voz Evangélica às 16 horas. No sábado, escola bíblica infantil, das 18 às 19 horas. E no sábado também, às 19 horas, treinamento para obreiros. No domingo, culto de Santa Ceia. Dirigente será a irmã Mara e a palavra com o pastor. Eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor trazer a oração final.